Olá, pessoal. Eu sou a professora Josefa Gomes, do curso de Publicidade e Propaganda, e agora a gente vai discutir um pouco a questão discursiva número 4 do ENAD 2000. A internet é o meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, em um momento escolhido em escala global. Assim como a difusão da máquina impressora no Ocidente criou o que McLuhan chamou de a galáxia de Gutenberg, ingressamos agora em um novo mundo de comunicação, a galáxia da internet. Considerando o exposto acima, elabore um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos: a definição e contextualização da galáxia de Gutenberg e da galáxia de internet, a comparação crítica entre a galáxia de Gutenberg e a galáxia da internet. Nessa questão, o estudante deve elaborar um texto dissertativo, indicando elementos para compreender os conceitos da galáxia de Gutenberg e galáxia da internet. O texto deve analisar e refletir acerca do impacto social das transformações tecnológicas e no processo de comunicação. Então, na retomada do conceito, a gente retoma o que o McLuhan falou que seria a galáxia de Gutenberg. O que é exatamente a galáxia de Gutenberg? Ela surgiu, na verdade, na concepção do McLuhan, com os meios de comunicação de massa possibilitados pela invenção da imprensa por Gutenberg, né? Então, antes de Gutenberg inventar a imprensa, a leitura ela se dava de um para todos. Então, uma pessoa lia uma obra, as outras pessoas ouviam. E aí essa pessoa que lia, ela acabava reproduzindo um modelo de interpretação do mundo dado por aquela obra, né? Com o surgimento, né, dos livros e do jornal como meio de comunicação de massa, caracteriza-se a transmissão de conhecimento para várias pessoas simultaneamente, né? Só que acontece de uma forma bem característica. As pessoas agora, elas leem sozinhas, elas leem na solidão, né, da leitura silenciosa e solitária. E aí surge o que o McLuhan vai chamar de processo de destribalização. O que seria o processo de destribalização? As pessoas elas não estavam mais agora em grupos, em tribos, elas estavam isoladas e solitárias no seu processo de leitura. O que seria, num contraponto, a galáxia da internet? A galáxia da internet ela surge exatamente com um novo processo de retribalização nos dizeres do McLuhan, só que quando ele falava disso não existia internet ainda, ele estava falando do rádio especificamente, que é um meio de comunicação chamado dos meios eletrônicos, em que há a simultaneidade da transmissão de conteúdo, só que agora as pessoas não mais isoladas, né? As pessoas em grupo. Então, um modelo de reprodução que depois se concretizou na televisão e que agora, de forma muito mais acentuada com a internet, que é a ideia de que as pessoas agora elas veem as mesmas coisas, elas comentam as mesmas coisas num processo de tribalização, o que o McLuhan chamaria de retribalização. Então, são dois momentos diferentes, né? Um momento em que a transmissão de conhecimento se dá de forma isolada e solitária, e do outro lado, uma transmissão de conhecimento que se dá de forma grupal, tribal, que aí é só você for ver como é que se dá a criação dos meios, né, das mídias sociais, né, e da reprodução de conhecimento. E aí, qual é a crítica que se faz a esses dois conceitos, né? Num primeiro momento, o processo de individualização. Num outro momento, que seria, no caso, a galáxia de Gutenberg, e num outro momento, o processo de retribalização, né? Esse processo de retribalização é um processo de reorganização em grupo. Só que veja o seguinte, você pode fazer uma crítica a esse momento de retribalização, dizendo que, na verdade, a galáxia da internet, ela constrói grupos, transmissão de conhecimento em grupo, mas, ao mesmo tempo, ela gera um processo de individualização muito grande, porque esse encontro coletivo se dá por meio virtual, então os encontros são todos virtuais, eles não são reais. Então, se você for comparar, o indivíduo ele continua solitário, ele continua envolvido em si mesmo, né? Voltado para a sua própria existência solitária, só que conectado pela internet, né? pelas mídias sociais, pelas redes sociais, né? Então, uma crítica que que o aluno pode fazer é exatamente essa. Então, você tem dois momentos aparentemente
completamente distantes e opostos, mas que, na verdade, acaba construindo o mesmo indivíduo solitário. Então, o indivíduo solitário de Gutenberg, do processo de destribalização, né, da leitura individual e solitária, e essa retribalização da galáxia da internet, mas que apresenta um indivíduo tão solitário quanto, né? Então, essa é uma crítica. Mas existem outras possibilidades de crítica nessa questão, né? E aí você pode trabalhar exatamente com a possibilidade de interatividade. O indivíduo, ele consegue simultaneamente ser emissor e receptor, né? Numa troca, numa alternância de papéis. E é isso, bom estudo e até uma próxima.